Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. O podcast Aqua Saúde dessa edição aborda um dos principais problemas de saúde do mundo, o suicídio. Convidamos Fernanda Almeida, que é assistente social, coordenadora do curso de pós-graduação em Serviço Social e Saúde da Faculdade Paulista de Serviço Social, é também pesquisadora desde 2005 do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ética e Direitos Humanos da PUC São Paulo e atua na rede pública de saúde e em um centro de atenção psicossocial álcool e drogas. Ela vai explicar os mitos, as principais causas que levam uma pessoa a tirar a própria vida e a importância do ouvir. Fernanda, como podemos definir o suicídio? É possível definir? É uma questão super difícil, né? Porque o suicídio é um ato do qual a sua finalidade, ela é o fim. Então, a gente definir o suicídio requer de nós essa imensa exercício que é também filosófico de tentar compreender por que algumas pessoas colocam fim. Ou seja, eu diria que não dá para a gente definir o suicídio a partir de uma definição única. O que a gente precisa compreender é que o suicídio ele é histórico. E do meu ponto de vista, ele é social. Ele não é um ato individual isolado. Então, qualquer definição que a gente possa vir a fazer, ela exige de nós que a gente compreenda essa questão que é muito complexa, tirando do campo do mito e colocando no campo da complexidade, para a gente entender que o suicídio, quando ele se concretiza, a gente passa a não ter resposta, que a pessoa morre, é o fim. Então, a gente tem informações a partir daqueles que tentaram e não conseguiram, que não tiveram esse ato concluído. Mas, por definição, o suicídio é o fim. Ele define. E o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Não tem uma coisa ou um fato, que também é um outro mito. Se suicidou por isso, se suicidou por aquilo. A gente nunca vai saber porque, de fato, uma pessoa se suicidou, a não ser que ela deixe uma carta. A gente tem hipótese. Da minha experiência concreta, trabalhando na saúde mental, eu posso dizer a você que as pessoas, muitas pessoas, não querem acabar com a sua vida. O que as pessoas querem é acabar com o sofrimento. O que as pessoas querem é acabar com a angústia. O que as pessoas querem é acabar com uma parte da vida, com uma parte que elas não conseguem transformar ou elas não conseguem simbolizar. Elas não conseguem dar um significado. E aí é quando essa angústia se transforma num fato insuportável, situação intransponível, em que essa pessoa se vê ali diante da situação de pôr fim à sua própria vida. A gente tem sim um grupo de pessoas, e a gente sabe disso, que de fato falam, né, deixaram cartas que buscavam ter aí essa atitude de pôr um fim na vida. Mas a gente sabe que tem uma série de pessoas, e por isso a gente precisa de campanhas, e aí num ato de desespero, o que se torna um profundo desperdício, a gente tem algumas pessoas que colocam fim à sua própria vida. Então, entender o suicídio nessa trama é fundamental. Eu estou enfatizando a questão do suicídio como um aspecto social. E aí eu vou engatar numa outra questão, que é o nosso tempo histórico agora. Acho importante a gente falar sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo de profunda desesperança. A pandemia abriu aí uma questão muito difícil. O distanciamento social, o isolamento social, a angústia, o medo da morte, o luto, o estresse pós-traumático, o estresse contínuo que a gente vem durante todo o ano, o desemprego, o medo da fome. Ou seja, nós estamos num contexto social, a gente já viu, né, muitos especialistas falando sobre isso, trazendo esse debate de que as questões da saúde mental, que já eram uma questão fundamental no período anterior à pandemia, né? O Brasil já reservava aí indicadores
lugares elevados do ponto de vista das depressões e das ansiedades. Eu uso sempre ansiedades, depressões, porque a gente não fala de uma depressão ou de uma ansiedade. A gente fala aí de um conjunto de sintomas sociais também, sintomas de sofrimento psíquico. A pandemia só evidencia e coloca isso num grau muitíssimo mais elevado. Então, é uma preocupação que todos nós temos aí que estar atentos. Eu, como trabalhadora do SUS e da saúde, percebo que a ideação suicida, a fala ali na descrição do seu sofrimento, o questionamento sobre a finitude da vida, passa a ser um tema recorrente nos eventos diários que a gente faz no âmbito da saúde mental, nos equipamentos de saúde pública. Então, é notável que aumentou desde o início da pandemia. Sim, as chamadas do SAMU para socorrer tentativas de suicídio aumentaram. A gente tinha um dado interessante que falava de que os indígenas tinham um alto índice de suicídio. Eu fico imaginando com a situação agora que a gente está vivendo, não só da Covid na região norte do país, agora com essa questão da devastação do meio ambiente, com essa situação das queimadas. Isso gera muito sofrimento, muita desesperança. A população negra é outra população que a gente sabe que tem um alto índice de sofrimento psíquico, né? Como se o racismo ele fosse um fenômeno social que não traz implicações para a vida da população negra cotidiana, do menino, da menina, do jovem, do trabalhador, que vive cotidianamente com o preconceito, com um sistema racial que o coloca na condição de nada, a violência. A gente está vivendo um tempo insuportável. É difícil ter esperança. Pode imaginar como está para algumas pessoas que já tinham, de alguma maneira, uma fragilidade psíquica, uma fragilidade social, que perdeu alguma pessoa, que tem vivenciado perda cotidiana. Então, está muito complicado. A gente precisa estar atento para escutar essas pessoas. Isso, aí a gente entra na outra questão, que são quais os sinais de alerta que são emitidos de uma pessoa que pretende acabar com a própria vida. A gente precisa ter cuidado com isso, como se houvessem sinais pré-definidos e pré-determinados. Evidente, o sofrimento, ele vai se manifestando na vida cotidiana. Então, estar atento, perceber aquele amigo que está mais isolado, perceber aquele familiar que está mais distanciado, né? Aquele jovem que começa a se isolar mais. É preciso prestar muita atenção na população jovem, nos adolescentes que estão vivendo o isolamento. É importante dizer que uma pessoa, quando ela questiona a continuidade ou não da vida, ela passou por importantes processos de ruptura. E quando eu estou dizendo ruptura, eu não estou dizendo só perda material. Eu estou dizendo de rupturas psíquicas, de rupturas afetivas. Então, falar, escutar, estar junto. Mas olha como é contraditório. Nós estamos vivendo uma sociabilidade que banaliza o sofrimento, que banaliza o outro. Olha o que nós estamos vivendo do ponto de vista da Covid-19 em relação ao isolamento social. Estamos diante de uma máquina negacionista do outro violenta. Então, como essa máquina vai despersonalizando, que vai dessubjetivando o sujeito, vai estar atento para aquele sinal daquele jovem, daquela mulher, daquele idoso, daquele indígena. Porque são colocados como pessoas fracas. No mundo que a gente vive, não há espaço para o fraco, não há espaço para o frágil, não há espaço para aquele que sofre. A gente é estimulado a ser essa máquina de produção sem fim. Não há espaço para fruição, não há espaço para parar. A gente não para. Isso é uma questão. E, Fernanda, pessoas que tentam o suicídio, elas pedem socorro antes? O suicídio pode ser prevenido através de terapias, de um ouvido amigo, de um CVV? É possível? Sim, Michele, você toca no ponto fundamental. Eu acho que a campanha do Setembro Amarelo, que é importante, que vem cada vez mais se mostrando como uma campanha fundamental, ela põe luz nessa questão. É possível prevenir isso. É possível.
é muito possível preservar vidas, salvar vidas. De que maneira? Você pergunta, é com terapias, é com... Né, o que a gente precisa? Primeira coisa, a gente tem uma rede potente de saúde mental no Sistema Único de Saúde. A gente precisa valorizar essa rede potente de atendimento de saúde mental no SUS. Falando dos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, eu estou falando das IBS, das Unidades Básicas de Saúde, eu estou falando de uma rede de serviços de saúde que precisa estar atenta para escutar os outros. A gente precisa defender a ampliação das equipes de saúde mental nos equipamentos de saúde públicos espalhados pelo país. Psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, uma equipe multiprofissional grande que pode ser acionada para esse trabalho. E a sociedade civil também. O CVV é um serviço que realiza um trabalho muito importante, muito reconhecido. O trabalho comunitário, o trabalho político, eu diria, todo espaço de escuta, todo espaço coletivo, todo espaço em que há vida é um espaço de prevenção de suicídio. A escola precisa funcionar numa lógica anti-sofrimento e isolamento. A escola, as unidades de saúde, os centros de atenção psicossocial, a rede de assistência social, nós temos dispositivos de políticas públicas para atender a essa população, mas nós temos, ao mesmo tempo, o sucateamento dos serviços públicos de saúde. Então, ter espaço para escuta, pedir ajuda. Eu comentava esse tempo, Michele, com uma amiga, que dizia assim, né? Você quer ver como é interessante? No campo do suicídio, às vezes a gente diz assim, fulano quer chamar atenção, um sofrimento, quer chamar atenção. Se a pessoa está chamando atenção, dê atenção. A atenção é de graça, ela não está te pedindo dinheiro emprestado. Por que essa pessoa está chamando atenção? O que essa pessoa quer evidenciar? Mas, de novo, a gente vive uma sociabilidade bastante hostilizada, uma sociedade bastante fetichizada, né? Então, a gente tem esses espaços das redes sociais que são grandes vazios. Não é um espaço de troca, é um espaço de vazio, é um espaço narcísico, né? Onde eu não estou pleno, onde eu não estou bonito, onde eu não estou com o melhor filtro. Eu não tenho espaço nesses lugares. E, Fernanda, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde, os jovens são os que mais cometem suicídio, né? Você falou de vários perfis, mas o que se sobressai nos dados ainda hoje são os jovens. Tem um motivo específico? É o momento da vida que exige muita pressão, tudo para ontem, aí gera a questão das ansiedades, das depressões? O que a gente sabe é que o suicídio é a segunda causa-morte entre jovens de 15 e 29 anos. São 12 mil casos ao ano, que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo morre por suicídio. Então, o que a gente vai vendo entre os jovens é que é uma etapa da vida que, às vezes, eu conversava com algumas pessoas, a gente trata muito mal a infância e a adolescência no país, sabe? Muito mal. Então, a gente trata como uma fase transitória, e não é uma fase transitória da vida infantil só para a vida adulta. É uma etapa importante da vida. E é uma etapa da vida em que, muitas vezes, a gente não tem condições ou a gente não está preparado para simbolizar. O jovem, ele tem vamos dizer, uma energia imediata, né? Ele não tem um estofo aí de um tempo vivido para sustentar, muitas vezes, angústia, sofrimento, pressão, né? E como eu disse, a gente tem uma incapacidade de pensar dispositivos de espaço, de cuidado para a juventude. Então, essa pressão toda recai sobre a juventude de maneira muito violenta. Ao
mesmo tempo, um período profundamente distópico, né? No que esses jovens acreditam? Como acreditar num futuro melhor? Como se conectar com uma perspectiva de esperança, né? Então, eu sei que eu estou fazendo uma fala mais pessimista, mas é justamente porque eu acredito fundamentalmente nas pessoas, acredito fundamentalmente em alternativas coletivas, é que eu posso dizer que a gente vive um período distópico, não motivado única e exclusivamente pelas pessoas, mas por essa conjuntura política, social que a gente atravessa de muita desesperança. Em relação ao público, né, as pessoas idosas também, que é um público também que tem aparecido bastante crescente nas estatísticas nos últimos anos, mais no exterior, mas aqui no Brasil também. Olha que interessante, né, Michele? A gente pega dois extremos da vida, a juventude e a faixa do idoso. Porque, de novo, a sociedade, o mundo, eu vou tentar deixar bem claro, a sociedade capitalista não há espaço para o novo, não há espaço para o velho. Há espaço para o trabalho. Há espaço para a produtividade. Se você não produz, você não é nada, né? E a partir da década de 90, a Organização Mundial da Saúde passou a considerar a doença como um problema de saúde pública e incentivou a criação de planos nacionais e estratégias de prevenção eficazes. Quais os avanços que nós tivemos no Brasil em relação a campanhas, a programas para trabalhar essa questão do suicídio? Hoje, com as campanhas, a condição de ir desmontando esse mito de que, ao falar sobre o suicídio, a gente está estimulando o suicídio. O próprio Setembro Amarelo, que acontece, que ganha espaço na mídia para trazer esse debate do sofrimento como um problema de saúde pública e como um problema de saúde pública também nos convida a exigir do Estado, dos governantes, uma política pública como resposta a este fenômeno. E aí, de novo, repito, a valorização de centros de atenção psicossocial, da RAP, né, da Rede de Atenção Psicossocial, que está incorporada dentro do Sistema Único de Saúde. Em relação aos mitos, um dos principais mitos, ou que muita gente ainda acredita, é que o suicídio está ligado a algum transtorno mental ou que está ligado a uma questão hereditária, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, o suicídio ele é parte de um fenômeno, vamos chamar, que não tem um único ponto. Essa é a primeira questão. Não é um fato. Ele é uma questão multifatorial. Ele exige de nós que a gente olhe para essas múltiplas situações. Então, ao olhar para as múltiplas situações, a gente tem que olhar para a singularidade desse caso. Então, quando a gente diz é um transtorno mental, mas sim, ele compõe um sofrimento mental. Sim, ele pode estar dentro de um quadro de adoecimento físico e mental. Sim, evidentemente. Hereditário aí eu já acho bem mais complicado, mas junto com esses outros múltiplos fatores sociais, políticos, históricos, conjunturais, o mito, Michele, do suicídio é não falar. Associar o suicídio à ideia de uma pessoa fraca. O principal mito, né, dentro desse conjunto de principais mitos do suicídio, não ter respeito à dor. Não ter na sociedade espaço para o sofrimento, não ter espaço para falar das dificuldades, não ter espaço para falar sobre as fragilidades. Isso vai compondo esse mito do fraco, do frágil, do incapaz, quando, na verdade, a pandemia, por exemplo, mostrou que todos nós somos frágeis. Todos nós somos vulneráveis, todos nós estamos ou passamos em algum momento por alguma situação de medo. Tá certo, Fernanda. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu acho que, por fim, fazer uma finalização, né? Eu queria deixar a mensagem de que
embora a minha fala pareça muito pessimista nesse sentido de esperança, coletivo, a gente não pode perder a esperança na vida, a gente não pode perder a esperança de que a gente terá dias melhores. Essa é uma etapa difícil, mas a gente precisa acreditar na humanidade. A humanidade já esteve diante de etapas muito difíceis e encontrou respostas e encontrou saídas. E a gente precisa se sustentar nos amigos, nos afetos, nos projetos coletivos, na democracia, naquilo que animou os melhores momentos da história humana. Essa é a minha mensagem. E você ouviu no podcast Água Saúde Fernanda Almeida, que é assistente social, coordenadora do curso de pós-graduação em Serviço Social e Saúde da Faculdade Paulista de Serviço Social, é pesquisadora desde 2005 do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ética e Direitos Humanos da PUC São Paulo e atua na rede pública de saúde, em um centro de atenção psicossocial de álcool e drogas. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.